Alô você, a paz do Senhor. Hoje nós vamos estudar uma das doutrinas mais profundas e indispensáveis da fé cristã, o Espírito Santo como regenerador. Guarde esta palavra. Não existe salvação sem novo nascimento, tem que nascer de novo. Pegue esta visão. Religião não salva, conhecimento não salva, tradição também não salva. É preciso nascer do alto, nascer do Espírito, como diz a Bíblia Sagrada. A lição de hoje, a nossa lição de número 9, o Espírito regenerador. O Espírito o regenerador. Glória a Deus. Nós vamos estar estudando esta lição maravilhosa, esta lição que é uma lição poderosa, é uma lição que nós vamos estar aprendendo mais e mais, né, aqui das coisas de Deus, e é muito importante que você esteja aqui comigo para que nós possamos estar estudando juntos esta preciosa e majestosa lição bíblica da escola dominical. E aqui, meus amados irmãos, nós temos já o nosso texto áureo, né? Nosso texto áureo de hoje é: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3, verso 3. Esse versículo ele é muito significativo. É uma conversa entre Jesus e Nicodemos, né? E acerca da salvação. Nicodemos era um doutor da lei, um homem que tinha um conhecimento vasto, assim, aprofundado do texto bíblico, mas que precisava conhecer de perto quem era Jesus e, evidentemente, nascer de novo. Agora vamos para a nossa verdade prática, né? A verdade prática nos fala: a regeneração é a transformação operada pelo Espírito Santo, pela qual o pecador se torna uma nova criatura. Isso aqui é muito significativo, é uma verdade prática, é algo, né, do dia a dia da vida cristã, né? E a gente deixa bem claro isso aqui, que nós precisamos estar bem atentos a isso. Agora vamos para a nossa leitura bíblica em classe, porque ela está em João capítulo 3, o versículo de 1 até o versículo de número 8. Nossa leitura bíblica em classe. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estas coisas que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Glória a Deus. Vamos então para os nossos... A palavra-chave, né, da nossa lição é regeneração, porque nós estamos falando o Espírito Santo, o regenerador. Bom, a nossa introdução aqui, nós temos: o novo nascimento é uma obra indispensável à salvação. Jesus ensinou que para entrar no reino dos céus é necessário nascer de novo. Esta lição apresenta o Espírito Santo operando no plano trinitário da salvação como agente da regeneração. A sua atuação revela o milagre divino que regenera a natureza humana decaída, concedendo nova vida em Cristo. Isso aqui é muito maravilhoso, e nós vamos para os objetivos da nossa lição, né?
Os objetivos da nossa lição, o ponto 1 é explicar que a revelação, né? Explicar que, evidentemente, a revelação, ou a regeneração, perdão, é uma obra trinitária, planejada pelo Pai, realizada pelo Filho e aplicada pelo Espírito Santo. Quando nós vamos para o ponto 2, meus amados, nós vamos mostrar que a regeneração é uma transformação espiritual interior indispensável à salvação. No terceiro e último ponto, apontar os sinais práticos do novo nascimento, justificação, santificação e o fruto do Espírito Santo. Agora vamos ver como está dividida a nossa lição. Como sempre, em 3 pontos, né? Primeiro ponto, regeneração, uma obra trinitária, né? E aí está subdividida em 4 subtópicos, que é a doutrina bíblica da regeneração, regeneração como exigência de Jesus, o Pai como autor da salvação e o Espírito Santo como agente da regeneração. Então, no segundo tópico, nós temos a natureza espiritual da regeneração, que aí nós temos 3 subtópicos, que é uma transformação interior, uma obra soberana do Espírito e uma nova vida e nova conduta. No terceiro e último tópico, nós temos sinais do novo nascimento em Cristo. Aí também subdividido em 3 subtópicos: a justificação pela fé, a vida de santificação e o fruto do Espírito. Bom, regeneração, uma obra trinitária. Vamos lá. A doutrina bíblica da regeneração. A expressão nascer de novo, João capítulo 3, verso 3, é traduzida do verbo grego genete, que significa ser gerado ou nascer, ou do advérbio anotem, do alto, de cima. De novo, nesse sentido, Paulo ensina que somos salvos pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Isso está em Tito capítulo 3, verso 5, parte B. Aqui, regeneração, do grego paligenésia, significa novo nascimento e está intimamente ligado à conversão. Trata-se da renovação interior realizada pelo Espírito, ocasião em que a pessoa se torna uma nova criatura. Segundo Coríntios, capítulo 5, verso 17. Vamos aqui observar alguns detalhes aqui no nosso primeiro tópico, né? Nesse primeiro tópico, a doutrina da regeneração, nós precisamos destacar algumas coisas aqui bem importantes para nós. Nascer de novo significa nascer do alto. A palavra grega palingenésia significa novo nascimento. Regeneração não é moralidade. Regeneração não é conhecimento bíblico. E regeneração não é batismo nas águas. Então você tem que pegar uma visão aqui. Novo nascimento é milagre interior operado pelo Espírito. Então guarde essa palavra. Ninguém se regenera sozinho. Sem a ajuda do Espírito Santo, não tem como a pessoa ser regenerada. Portanto, a palavra regenerada aqui é gerar de novo. Haver uma mudança total. Não é uma mudança de roupa, não é uma mudança só de vestimentas, né, cristãs, não. É uma mudança interior, ok? E aí agora nós vamos para o nosso segundo tópico, a regeneração como exigência de Jesus. A regeneração como exigência de Jesus. Cristo declarou que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3, verso 3. Equivale dizer que a regeneração é absolutamente necessária. Mateus capítulo 18, verso 3. Ela é a porta de entrada no reino, a obra inicial da graça que principia a transformação do pecador. E aí, a gente precisa estar trabalhando isso, quando nós estamos falando aqui no 1.2, né, da nossa lição, a gente precisa estar analisando o seguinte, vamos lá. Nesse 1.2 aqui da nossa lição, né, que é esse 1.2, que é muito significativo para nós aqui, nós estamos estudando, né, a regeneração como exigência de Jesus, nós precisamos destacar o seguinte: Jesus foi direto ao ponto, importa-vos nascer de novo. Nicodemos era religioso, jejuava, orava, conhecia a lei, mas ainda precisava nascer de novo.
Alô você, religião sem regeneração é ilusão espiritual. Então guarde esta palavra bem guardada aí no seu coração. Novo nascimento não é opção, é condição dada por Jesus para a salvação. É uma exigência. É necessário nascer de novo. Glória a Deus por isso. Agora vamos para o nosso 1.3, né? O Pai como autor da salvação. A regeneração ou novo nascimento tem sua origem no plano eterno e soberano de Deus. Efésios capítulo 1, de Deus Pai. Efésios capítulo 1, versos 4 e 5. É Ele quem inicia a obra da redenção, movida por seu amor imensurável e por sua vontade de salvar os pecadores. João capítulo 3, verso 16, que é o texto áureo da nossa Bíblia Sagrada, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí esta verdade gloriosa exalta o Pai como a fonte de toda boa dádiva e o autor da nova vida que recebemos. Isso está em Tiago capítulo 1, verso 17. E aqui é importante que nós destaquemos o seguinte. Efésios capítulo 1 declara que fomos escolhidos nele antes da fundação do mundo. A salvação começa no coração do Pai. Então pegue esta visão. A cruz revelou o amor eterno de Deus. E guarde esta palavra aí. A regeneração tem origem no amor do Pai. Origem no amor do Pai. Agora vamos para o nosso 1.4 da nossa lição, que é o Espírito como agente da regeneração. O Espírito como agente da regeneração. A regeneração é um ato da misericórdia divina. É o Pai que decreta. Aleluia. E a gente dá glória a Deus por isso, né? A gente exalta o nome do Senhor. É o Pai que decreta. O Filho que a torna possível por sua morte e ressurreição. E o Espírito que realiza no coração do pecador. João 16:8. Jesus explicou esta ação do Espírito ao dizer: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E a gente precisa destacar algumas coisas aqui quando nós estamos falando sobre o Espírito Santo como agente da regeneração. O Espírito Santo vivifica, o Espírito convence do pecado, o Espírito transforma. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Alô você, aonde o Espírito opera, a vida eterna, vida nova em Cristo. Agora vamos, meus amados irmãos, para a nossa sinopse do primeiro tópico. A regeneração é uma obra trinitária, decretada pelo Pai. Trinitária está evidentemente relacionada à Trindade. Decretada pelo Pai, realizada pelo Filho e aplicada pelo Espírito Santo. E aqui na nossa representação gráfica, nós temos regeneração, uma obra da Santíssima Trindade. A regeneração, ou o novo nascimento, não é um aperfeiçoamento humano, mas um milagre espiritual indispensável para entrar no reino de Deus. Esta obra é realizada de forma conjunta e harmoniosa pelas três pessoas da Trindade. A natureza do novo nascimento, nascer do alto, do grego genetete e anote, refere-se a um renascimento espiritual com origem em Deus. A transformação interior, que é uma mudança radical do coração operada pelo Espírito, não apenas uma mudança externa. Não é só uma mudança externa. Existe sim a mudança externa? É óbvio que existe, é claro que existe, né? Mas precisamos destacar, amados irmãos, o detalhe que é uma transformação interior. Necessário vos é nascer de novo. Segundo João 3,3, a regeneração é a condição essencial para ver o reino de Deus. E aí você vê a cooperação da Trindade na salvação, né? O Pai como autor, Deus Pai decreta e inicia o plano de redenção movido por seu amor imensurável, né? O Pai, na regeneração, ele planeja e decreta, né? E depois o Filho, como executor, Jesus Cristo, torna a regeneração possível através de sua morte
expiatória e ressurreição. E aí o Espírito Santo como agente. O Espírito Santo é quem realiza, evidentemente, e aplica a nova vida no pecador. Glória a Deus por isso. Vamos agora para o nosso segundo tópico, né? O segundo tópico da nossa lição, que é a natureza espiritual da regeneração. Eu aproveito para pedir a você que ainda não se inscreveu no canal, que por amor de God, alô você, né? Se inscreva no canal, irmão, por favor, hermano, ajuda-me, mano. Você necessita clicar em curtir, então, ajuda-me. Já clicou? Ah, não clicou ainda? Que mau testemunho. Estou esperando você. Ou você vai ficar atrapalhando aqui a minha aula? Clica aí no gostei, vá, pelo amor de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Se você não clicou, mau testemunho. E não pirraça, pastor, não, que dá problema. É coisa ruim. Jesus é mais. Número 2. A natureza espiritual da regeneração. Lembrando aos amados irmãos que estão assistindo o vídeo pela primeira vez, nós temos na descrição do vídeo um PowerPoint, tá? Da AD Panorama, gentilmente cedido, tá? Aqui vai ser uma bênção para você. Não é igual a esse slide aqui que está, porque tem os direitos autorais e esses slides são pagos, ok? Mas Deus abençoe você e leia os comentários, ou melhor, as descrições aqui do vídeo. Nós temos aí viagens, nós temos também certificado digital para a igreja. Porventura você é tesoureiro, você é secretário da igreja ou secretária da igreja, ou tesoureira da igreja também. Nós temos a confecção de certificados digitais. Você está ajudando o canal, me ajudando também nessas divulgações. Vamos lá, a natureza espiritual da regeneração. Vamos lá. Bom, no 2.1, uma transformação interior. Nicodemos revelou incompreensão espiritual ao questionar Jesus: como pode um homem nascer sendo velho? Boa pergunta. A pergunta reflete a sua visão limitada ao plano natural. O principal entre os judeus interpretou o nascer de novo como se fosse algo físico, da carne. Esse fato evidencia que a mente religiosa, espiritualmente morta e presa à lógica humana, é incapaz de compreender que a justiça de Deus não advém das obras. Romanos capítulo 10, verso 3. E é importante que nós destaquemos o seguinte: não é reforma externa, é mudança de natureza. Então pega esta visão. Deus gera um novo homem. É novo nascimento. Então, as coisas velhas já passaram. Não tem como o cidadão por exemplo, quando não era cristão, cantava para o mundo, tinha acordos, né, para a promoção da promiscuidade através das suas músicas e uma série de situações, ou mesmo atividades que a pessoa tinha. A pessoa estava presa aos vícios, né, aos vícios do álcool, das drogas, tinha compromisso com entidades, e quando aceita Cristo, não abandona nada disso. Não existe isso, não é reforma externa, é natureza, é mudança de natureza, é Deus gerando um novo homem, é novo nascimento, é isso mesmo que Jesus está dizendo, é morrer aquele velho homem e reviver um novo homem para Deus, com novas atitudes, com nova visão, com novo pensamento, com nova atitude, e aí a pessoa é transformada. Se você conhece alguém que está caminhando na igreja, você precisa observar os detalhes. Porque primeiro ele está caminhando, evidentemente, e no início da caminhada dele, ele não vai ser transformado assim. Tá, não. Ele vai brilhando, brilhando, até ser dias perfeito. A vida do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Então, nós estamos progredindo. Então, você precisa observar esse detalhe. A pessoa acabou de se converter. Bom, você não pode exigir que ela seja totalmente, a não ser que haja um grande milagre, é óbvio, né? Mas, com certeza, ele vai deixar de fazer aquilo que vinha fazendo, tá? Então, vamos lá para o 2.2, que é uma obra soberana. Mas ainda destacando aqui, né? Temos um pedacinho aqui do slide. Ele estava, no caso Nicodemos, estava apegado à ideia de mérito para entrar no reino de Deus.
Mas Jesus exigiu algo totalmente novo, uma transformação interior operada pelo Espírito. Não um mero aperfeiçoamento de conduta ou aprimoramento moral, mas um novo nascimento operado de dentro para fora, de dentro para fora, como obra do Espírito Santo. Agora sim, vamos para o 2.2, uma obra soberana do Espírito. Jesus ensina a Nicodemos que para entrar no reino de Deus é necessário nascer da água e do Espírito. João capítulo 3, verso 5. Isto significa uma transformação espiritual completa. Ser purificado dos pecados e receber renovação interior pelo poder do Espírito é a transformação que Jesus propõe. Essa mudança não pode ser produzida pela carne, mas somente pelo Espírito. Cristo assegura que o vento assopra onde quer. Assim como o vento é livre, o Espírito opera de modo soberano na salvação, sem ser controlado por nenhum esquema humano. Isso é forte. Observe, sem ser controlado por nenhum esquema humano. Então veja bem, o vento sopra onde quer. O Espírito não é controlado por métodos humanos, nem por acordos humanos. Então guarde esta palavra. Somente o Espírito pode gerar vida espiritual dentro de alguém. Somente o Espírito Santo pode fazer isso. E vamos agora para o nosso 2.3, que é uma nova vida e uma nova conduta. Cristo deixou bem claro que o que é nascido da carne é evidentemente carne. E o que é nascido do Espírito é evidentemente Espírito. Essa distinção mostra que nada da carne pode produzir vida espiritual. A carne gera concupiscência e aprisiona. Gálatas capítulo 5, versos 19 a 21, você vai encontrar isso, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Somente o Espírito gera nova vida com fruto espiritual. E aí você vai ver que o Espírito em nós, ele produz o quê? Os frutos do Espírito. Essa nova vida e essa nova conduta, é preciso que nós destaquemos o seguinte: quem nasce do Espírito não vive na prática do pecado. Há mudança de direção, há fruto do Espírito Santo. E fruto do Espírito Santo é produzir exatamente o contrário que a carne vai produzir. Isso é muito significativo para o nosso estudo aqui. Bom, agora vamos para a nossa sinopse, né? Nossa sinopse do segundo tópico, ou nosso resumo do segundo tópico é: a regeneração é uma transformação interior, operada pelo Espírito, purificando e renovando o pecador para viver em novidade de vida. Bom, aqui nós temos a nossa representação gráfica do segundo tópico, que é a natureza espiritual da regeneração. Explicação do milagre interior e soberano realizado pelo Espírito Santo, resultando em uma nova vida. Veja, a natureza da transformação interior, e aí é bom que você me acompanhe aqui, ó, um milagre do alto. É uma segunda origem espiritual operada de dentro para fora pelo poder de Deus. A obra soberana do Espírito. Como o vento, o Espírito opera livremente na salvação, sem controle ou mérito humano. Purificação e renovação. O processo envolve a purificação dos pecados e o recebimento de uma nova natureza. Como discipulador de pessoas que geralmente estão iniciando na fé, a gente percebe, né, às vezes uma inquietude do novo convertido em já querer, né, se livrar de todas aquelas situações que antes amarravam ele. Bom, é preciso que o novo convertido e a pessoa também entenda, e é importante que a gente fale isso aqui, é que no momento em que a pessoa se converte, é o Espírito que vai, quanto mais ele dá lugar ao Espírito Santo de Deus, quanto ele mais vai dando liberdade ao Espírito Santo de Deus para trabalhar na vida dele, na mente dele, ele vai sendo transformado a cada dia. E veja, o texto bíblico diz assim: a vida do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, brilhando. E esse brilhando, brilhando, dá a conotação, e a conotação bíblica é essa, de que degrau a degrau, paulatinamente, proporcionalmente à expansão que ele dá ao Espírito Santo, a abertura que ele dá para o Espírito Santo trabalhar na vida dele, ele vai sendo transformado, ele vai sendo mudado. A palavra de Deus também vai lavando ele, o Espírito Santo vai trabalhando pela palavra, e aí, evidentemente, a pessoa obtém a
a transformação, o processo da regeneração vai sendo, veja bem, gerado de novo pelo Espírito. É o Espírito que gera. Então, às vezes, existem alguns irmãos que ficam agoniados porque querem que a pessoa se transforme logo. Não, calma. Você que é um discipulador precisa entender isso, que é um processo, ok? É um processo de transformação. A pessoa vai se libertando. Eu já acompanhei algumas pessoas que hoje são totalmente libertas, são 100% libertas em Cristo, né? Mas nos primeiros dias era assim, uma luta, uma guerra, era algo realmente conflitante, até de a gente ver. Eu discipulei um rapaz que hoje é um pregador, é um servo de Deus, mas ele era viciado em drogas e os primeiros dias, os primeiros meses foram de luta mesmo, porque a abstenção ali da droga baratinou a cabeça dele, e a gente, em alguns momentos, a gente pensou que ele iria ficar louco, porque ele ficava vendo espíritos na igreja, demônios. Na verdade, os demônios estavam saindo era dele. Ele estava tendo uma transformação. Então, esse processo é conflitante, porque a pessoa está passando por uma transformação, né? Entendemos que nenhuma transformação, por mais que seja leve a transformação, ela será sentida. Então, é muito importante observar esse detalhe, especialmente para discipuladores. Evidências da nova vida em Cristo. Nova mentalidade espiritual, e aí o regenerado recebe um novo sentido, abandonando a lógica humana pela justiça divina. Marcas da transformação genuína, né? Que é exatamente manifesta-se através da prática da justiça, o amor fraternal e a obediência contínua a Cristo. Agora o Espírito, verso 4. Enquanto a carne aprisiona, o Espírito gera vida espirituais visíveis, ok? Então vamos para o nosso terceiro e último tópico, que é sinais do novo nascimento em Cristo. Existem sinais? Existem sim, claro que existem, né? E aí nós temos o nosso 3.1, que é a justiça pela fé. Pela fé em Cristo, o pecador é justificado, recebendo uma nova posição diante de Deus, não por mérito, jamais por mérito, jamais, jamais. Ele recebe uma nova posição diante de Deus, não por mérito, mas pela obra redentora do Calvário. O crente não é apenas perdoado, mas é declarado justo diante de Deus, isto é, absolvido da culpa, da punição e da condenação do pecado. Irmãos, isso é muito forte. E aqui é muito interessante. Justificação pela graça. Pela fé, o pecador é declarado justo. Não é mérito, não. É graça. Somente a graça que nos faz isso. Oh, glória a Deus. Que maravilha, que maravilhoso essa lição. Porque é algo que nós estamos vivendo, né? É a vivência cristã. E aí agora, nosso 3.2, a vida de santidade, ou a vida de santificação. Na obra da redenção, o pecador é imediata e simultaneamente salvo, regenerado, justificado e adotado como filho de Deus. A partir daí, inicia-se o processo contínuo de santificação, ou seja, uma vida separada do pecado e consagrada à obediência, até que a sua glorificação final no dia de Cristo. Veja bem, e é importante que nós destaquemos, inicia-se o processo, e um processo, evidentemente, tem etapas. Etapas. Não pule etapas no discipulado do novo convertido. Não queira que ele seja, mas eu quando me converti, eu já estava liberto e tudo. Alô, você não meça, porque cada um tem uma experiência diferente. Então, separação do pecado, consagração, obediência, transformação progressiva, a gente precisa destacar, porque vai ser um processo, é progressiva, ok? É um processo que se inicia, e a gente precisa estar bem atentos acerca disso. Vamos para o 3.3, né, da nossa lição, chegando aí já praticamente ao nosso final. O fruto do Espírito. Um importante efeito visível da regeneração é o fruto do Espírito.
Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23. Essa aqui é o fruto que o Espírito produz em nós. Não se trata de dons espirituais, mas de virtudes que o Espírito produz no caráter do regenerado como expressão da sua nova vida. Efésios capítulo 2, verso 10. Antes era dominado pelas paixões carnais, mas agora manifesta a presença do Espírito em suas atitudes diárias. Romanos capítulo 8, verso 5. Então, destacando os frutos do Espírito, nós precisamos revelar que fruto revela o quê? Transformação. Porque Jesus disse, pelos frutos conhecereis as árvores. Uma árvore boa não pode produzir fruto ruim. E uma árvore má não pode produzir frutos bons. Quando Jesus usa a expressão pelo fruto conhecereis as árvores, Jesus está dizendo pelas suas obras os conhecereis. E isso aqui é uma reflexão muito forte. As nossas obras refletem, os nossos atos refletem que de fato nós nascemos e fomos transformados pelo Espírito, ou nós estamos naquela ladainha, né? Eu nasci assim e cresci assim e vou continuar assim. Ah, porque o meu temperamento é muito forte. E o Espírito Santo faz o quê com você? Seu temperamento não faz parte de você também, não? Ou você está desassociando o seu temperamento com uma coisa, é saber controlar o temperamento. É aí que vem os frutos do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Aí a pessoa é maldosa e fica dizendo que é temperamento. Não, irmão, isso aí é falta de produção do fruto. Tudo bem, tu não tem bondade? O Espírito Santo vai produzir em você. Ah, eu sou uma pessoa muito agitada, eu não sou uma pessoa mansa. Não, o Espírito Santo vai produzir mansidão em você. E temperança. Eu não sou uma pessoa temperada, eu não sou uma pessoa equilibrada. O Espírito Santo vai produzir em você. Você tem que deixar o Espírito produzir. E deixar o Espírito Santo produzir significa deixar o Espírito Santo trabalhar na sua vida. E a sinopse aí do nosso terceiro tópico é a seguinte: os sinais do novo nascimento incluem a justificação pela fé, a vida de santificação e a manifestação contínua do Espírito Santo. A representação gráfica do nosso terceiro tópico, que é evidências de uma nova vida cristã, de uma nova vida em Cristo, né? Nos fala os aspectos espirituais e posicionais, justificação pela fé e a vida de santidade. Aí na justificação pela fé nós temos o pecador é declarado justo por Deus mediante a obra redentora de Cristo, não por mérito. A vida de santificação é um processo contínuo de separação do pecado e consagração à obediência até a glorificação final. Aí quando você vai para a evidência prática e visível, o fruto do Espírito, né, que é virtude produzidas pelo Espírito que refletem o caráter de Cristo nas palavras e ações. Então aqui no resumo dos efeitos da regeneração nós temos o seguinte: sinal do novo nascimento, justificação, né? Aí natureza da mudança jurídica e posicional e resultado no crente, que é paz com Deus e ação como filho. Aí quando você vai para a santificação, nós temos no sinal do novo nascimento da santificação, nós temos a natureza da mudança que é progressiva. Essa santificação ela é progressiva. E aí o resultado no crente é maturidade espiritual e renúncia ao pecado. Já no terceiro e último tópico, que é fruto do Espírito, né? A natureza na mudança é na prática e é visível, é uma mudança prática, é uma mudança visível. E o resultado no crente é o reflexo do caráter de Cristo no dia a dia. E aí nós chegamos à conclusão da nossa lição. A regeneração é uma obra trinitária, ou seja, é uma obra da Trindade, operada pelo Espírito Santo. Não é um esforço humano, mas uma transformação espiritual profunda. Como regenerador, o Espírito concede nova vida, uma nova natureza e uma nova direção ao ser humano. É necessário nascer do alto para ver e entrar no reino. Que cada crente se deixe conduzir pelo Espírito
e reflita dia a dia a natureza divina recebida no novo nascimento. E a nossa conclusão é clara, né? Sem novo nascimento não há reino. É obra do Pai, é possível pelo Filho e é aplicada pelo Espírito. Alô você, quem nasceu do Espírito vive para Deus, vive para a glória de Deus. Que Deus abençoe você e até a próxima aula. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo e fazer esse vídeo chegar a mais pessoas. Deus abençoe você e Deus abençoe a sua família.